O governo grego aprovou medidas econômicas duras, exigidas para receberem o pacote de socorro de 86 bilhões de euros. Mas qual é o próximo passo? Meu convidado de hoje é Mark Otzwald, da ADM Investor Services International de Londres. Mark, qual é o futuro da Grécia? Considerando que todo o processo não irá funcionar, eu acho que a resposta é simples. Isso não é a solução. Os governos da zona euro não concordam com isso. O governo grego não concorda com isso. Nós solucionamos apenas um problema momentâneo, considerando que o euro não seja uma moeda porta giratória, que funciona da maneira com que foi configurada. Esses problemas não irão terminar. A proporção da dívida da Grécia em relação ao PIB, se tudo correr como planejado, subirá para 200%. Isso não é viável no longo prazo. O ministro das Finanças da Alemanha disse que uma saída temporária do euro ainda é uma opção. O que você acha disso? Eu não acho que isso seja uma opção viável. Ele colocou um prazo, mas esses prazos se tornam elásticos. É uma concessão suja. Eu acho que, essencialmente, que o Schäuble está buscando uma maneira de encontrar uma possível baixa contável substancial da dívida grega quando a Grécia não estiver na área do euro. É quase como ter uma abordagem de contagem de feijão em relação aos sistemas legais. Nossos acordos não permitem fazer isso, então não faremos. Mas se eles estiverem fora da zona euro por 5 anos, nós podemos fazê-lo. Não tenho nenhuma ideia de como a economia grega possa ser reacendida. Nenhuma. Eu não acho que essa seja uma opção possível. O BCE manteve as taxas de juros inalteradas a 0,05%, como os mercados esperavam. Qual é a sua previsão para as taxas de juros no futuro? Certamente, em relação à zona euro, podemos dizer que as taxas de juros devem continuar sem alteração. Não só este ano, mas também em todo o ano que vem. Prever algo para além disso é irrelevante. Não sabemos como as coisas estarão em 2017. Teremos eleições na França e na Alemanha em 2017. Isso pode ter sérios impactos. Muitas águas vão rolar. Mas no momento, podemos dizer que certamente não haverá mudanças nas taxas de juros na zona euro nos próximos 18 meses. Dados divulgados na semana passada mostram que a inflação ano a ano em junho ficou 0,1% mais baixa do que a de maio, ainda bem distante da meta de 2% do BCE. Qual é a visão e previsão atual do BCE em relação à inflação desse ano? Muito depende do que vai acontecer com os preços de petróleo e também depende do que vai acontecer no resto do mundo. Não só no Irã, mas de maneira mais ampla, do panorama da produção de petróleo mundial. Se considerarmos que os preços de petróleo irão se estabilizar por volta do preço atual, nós devemos começar, graças aos efeitos de base, a ver a inflação subir mais para o final do ano, mas provavelmente não deve ficar acima de 0,5% até dezembro. Outros efeitos de base irão influenciar o ano que vem, e os números devem ficar entre 1,2% e 1,5%. O BCE tem que tomar uma decisão dependendo de quanta aceleração houver no mercado, em termos de inflação, para que possa dizer, nós estamos claramente indo na direção de nossa meta. Então podemos interromper nosso programa de QE. Ou eles esperam a inflação ficar mais convincente, perto dos 2%. Muita coisa ainda vai acontecer até lá. Minha sugestão seria, se a economia global se recuperar no ano que vem, se os preços do petróleo subirem um pouco mais no ano que vem, isso talvez seja o suficiente para que eles tomem uma decisão no meio do próximo verão do hemisfério norte, para que o BCE considere terminar seu programa de QE. Como os mercados de câmbio reagiram antes da coletiva de imprensa e qual é a sua previsão para o euro no futuro? Antes da coletiva de imprensa, nossa taxa ficou baixa, 1,08 diante do dólar, muito próxima a 1,08. Tivemos certa recuperação por causa do discurso de Draghi. Muitos pensaram que por causa de toda a incerteza em relação à Grécia, devido a incertezas em relação à zona euro, e também à economia global, especialmente a China, e de certa maneira os Estados Unidos, que ele teria um tom bem mais dovish do que em junho. Na verdade, essencialmente, o discurso foi uma repetição do que ele disse em junho. Então, houve uma certa recuperação por causa disso. No entanto, subjacente a tudo isso no momento, está o princípio de que se nós conseguirmos parar de nos preocuparmos com a Grécia, e eu não sei se vamos conseguir,
Mas se estivermos nessa situação, aí ainda teremos um panorama divergente em relação à taxa entre principalmente o dólar e o euro. E estaremos esperando, ao menos, o Fed começar a subir as taxas neste ano, provavelmente em setembro. Nesse sentido, os riscos são nitidamente de tendência de baixa para o euro no médio prazo, que deve chegar a 1,05, talvez a 1,00. Isso realmente vai depender dos riscos geopolíticos. Mark, muito obrigada pela sua participação. Isso é tudo por hoje. Voltaremos amanhã com mais notícias e análises. Até mais!